Olá, meu nome é Camille Carvalho, sou aluna da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e estou aqui para apresentar o trabalho de Direito Internacional Público da professora Cristiane Keitel. Os integrantes do meu grupo são eu, Ana Laura Guiar, Carolina Oliveira e Tayane Figueiredo. O nosso trabalho é sobre a Coreia e eu vou falar um pouco sobre a Guerra da Coreia, sobre como era a Coreia antes da guerra e a Coreia até nos dias atuais. A Coreia ela nem sempre foi dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Antes ela era apenas uma e ela era colônia japonesa. Então o Japão ele tinha total domínio sobre a Coreia e essa colonização foi muito rígida, muito dura. Por quê? Porque a Coreia ela não podia nem utilizar sua própria língua, nem seus próprios costumes, ela tinha que seguir todo o costume japonês e todos os recursos minerais da Coreia, o Japão tomava para si, justamente para o seu desenvolvimento. Então, a Coreia ela nunca teve, os coreanos nunca tiveram uma identidade própria e isso gerou muitas revoltas desde essa época da colonização. Com a Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra importantíssima, uma guerra que foi meio que o ápice para a Guerra da Coreia, o Japão apoiou a Alemanha e a Alemanha perdeu a Segunda Guerra. E junto a ela, todos os países que se aliaram a ela também perderam a Segunda Guerra automaticamente. Com essa perda, tiveram várias consequências, como, por exemplo, a Coreia ela não seria mais dominada pelo Japão. A Coreia, a partir desse momento, ela se tornaria livre. Só que houveram vários tratados depois da Segunda Guerra Mundial, porque essa guerra, ela foi meio que marcou o mundo todo. Foi uma guerra mundial e para reorganizar os países, houveram vários tratados. Dentre esses tratados, houveram tratados que estipularam que, na verdade, a Coreia ela não seria mais livre. Ela seria dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, onde o Norte seria subordinado à União Soviética e o Sul seria subordinado aos Estados Unidos. Essa divisão de Norte e Sul gerou vários conflitos na Coreia, porque o lado norte começou a seguir um viés socialista, né, de acordo com a cultura da União Soviética, e o lado sul já começou a se tornar capitalista. Cada um instituiu um governo próprio, e tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul, elas queriam uma invadir as outras a todo momento, justamente para tentar unificar a Coreia de novo e impor o regime que era estabelecido nessa Coreia, tanto a do Norte quanto a do Sul. Só que a Coreia do Norte, ela conseguiu invadir a Coreia do Sul antes da Coreia do Sul poder se precaver disso. Então a Coreia do Norte ela conseguiu vários territórios, chegando até quase a ganhar a guerra. Nesse mesmo contexto, quando começou a Guerra da Coreia, teve também a Guerra Fria, que foi uma guerra ideológica basicamente entre o capitalismo e o socialismo, onde o capitalismo era representado pelos Estados Unidos e o socialismo era representado pela União Soviética. Essa Guerra Fria ela pode ser considerada uma guerra ideológica por quê? Porque ela não teve conflito direto, ela não teve guerra direta. Ela foi uma guerra ideológica porque, na verdade, esses países eles começaram a desenvolver tecnologicamente a indústria bélica, então a questão de armamentos e tudo, para mostrar que o seu sistema era melhor do que o outro e meio que impor esse sistema no restante do mundo. Com a Guerra da Coreia, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética viram uma maneira de, com o domínio dessas regiões, quem ganhasse a guerra, no caso, seria mais forte e se mostraria superior ao quem perdesse a guerra. Então, a União Soviética, mais uma vez, ela se juntou à parte norte e os Estados Unidos se juntou à parte sul, e o que acabou piorando mais ainda a situação da Coreia, porque a guerra ela virou uma guerra muito sangrenta, onde houveram milhares de mortes, e essa guerra ela durou de 1950 até 1953, e mesmo a ONU tentando interferir, tentando estipular, tentando propor um tratado de paz, ambas as partes não ouviram a ONU e mesmo assim continuaram com essa guerra. Essa guerra ela teve um fim com um tratado de paz, mas a gente não pode dizer que foi um fim, um ponto final, porque na verdade tem conflitos entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul até os dias atuais. A Coreia do Norte ela continua com um viés socialista, nela é imposta a ditadura até hoje, e por mais que as pessoas elas possam votar na Coreia do Norte, a Coreia do Norte ela possui o unipartidarismo, que
basicamente confundido, inclusive, com o Estado. Então, não adianta muitas pessoas votarem, sendo que, mesmo assim, o regime ele vai continuar ditatorial. Já a Coreia do Sul, ela já possui um viés capitalista, justamente pelos legados deixados pelos Estados Unidos. E essa Coreia, ela possui o presidencialismo e possui uma república constitucional. Ou seja, o governo, ele deve governar de acordo com umas leis superiores, são as leis da Constituição. Então, pessoal, agora eu vou explicar aqui um pouquinho no mapa, né, sobre tudo que eu falei. Resumidamente, a Coreia, que eu falei com vocês que houve a divisão, tá aqui, ó, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. O Japão, justamente pela proximidade com a Coreia, colonizou, né, antigamente, antes da guerra e tudo mais. E a Rússia, que é a antiga União Soviética, tá aqui, ó. E a facilidade dela também de ficar na parte norte, né, de querer tanto a parte norte, foi justamente por causa dessa ligação que ela possui com a Coreia do Norte. Antes dessa divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, o mapa ele se constituía da mesma forma, só que era uma Coreia só, não tinha essa divisão de cores aqui, no caso que a gente está vendo, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. E esse foi o nosso trabalho, né? Eu espero que vocês tenham entendido. E é isso.